Bom dia, gente. Bom dia, prof. Tudo bem com vocês? Uhum. Bom, o prof está admitindo aqui, Tudo. colocando as pessoas na reunião. Quando todo mundo tiver, a gente começa a nossa aula, tá bom? Uhum. Bom dia. Bom dia, Júlio. E esse cabelo? Tá rebelde? Pois é, tá aqui já, acho que faz um ano sem cortar já. E o Carlos continua com seus cabelos louros. Oi, gatinha. Uhum. Só que eu deixei ele curto agora. Ah, Melone, Pedro. Tudo bem? Os Pedros. Oi. Tudo jóia? Oi, Nathalie. Tudo bem? Esperar mais um pouquinho, ver se tem mais alguém que queira participar da aula. Ela vai fechar a aula, prof? Oi? Ela vai fechar a aula? Não. Eu vou o quê? Fechar a aula, tipo, pra ninguém entrar. Não, vou deixar aberto assim, para os colegas que quiserem entrando, só que vai entrar no meio do caminho, né? Aí não vai pegar desde o início. Adriel está entrando também. Estamos em 10. Mais um pouquinho. Gente, primeira coisa, antes de iniciar a aula, eu gostaria de ver com vocês por que é que essa turma não está entregando tarefas. Maioria. Assim, quem está entregando as tarefas assim regularmente é o Jean, a Isabelle Piscinin, o Johnny está entregando algumas, o Júlio também está entregando algumas, a Nathalie entregou as primeiras, o Pedro Henrique entregou só 2, a Raí está entregando, pedindo alguma coisa, o Thomas está entregando. O que está acontecendo, gente? A prof sempre dá uma semana para entregar a tarefa. Então, vamos lá, gente. Essas notas contam lá na B1, que são 5 pontos de nota do professor. Né? Na B1 e na AV4. Então, vamos lá. Tem tempo ainda, né? Agora, falta metade do trimestre ainda. Então, dá para começar a partir de agora. Quem não está enviando as atividades, envie, porque também fica sem presença, tá, gente? Então, é muito importante vocês enviarem as tarefas, tá bom? Vamos combinar que a partir de hoje todo mundo vai entregar as atividades? Vamos lá? Dá para recuperar muito ainda, tá bom? Gente, vamos lá então para o que interessa, porque é só 30 minutos que eu consegui de aula, porque ou era 30 ou 45, e acima de 45, né, é pago. Então, vamos lá. Essa aula de hoje, gente, eu vou falar sobre os conteúdos da prova, tá? Que nós temos prova semana que vem. Aí, tá todo mundo me escutando? Sim. Então, Sim. eu coloco o fone. Então, nós temos a prova na semana que vem, prova de língua espanhola. Então, essa semana, eu não vou dar conteúdo novo, tá? Eu vou falar hoje para vocês o que vai cair na prova e se vocês aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Lá, o que vai cair na prova é a partir da página 5. Anotem aí na apostila de vocês, tá? Onde fala acentuação 1. Na página 5 da apostila de vocês. Ok? Vai começar aí. E aí vai até a página 11. Tá? Então, o que vai cair na prova é a acentuação 1, onde fala sobre as palavras agudas, né? As palavras graves olhando, as esdrúxulas e sobresdrúxulas. E aí vai falar sobre a acentuação 2, lá na página 9, que são as palavras de acento diacrítico, tá bom? É isso que vai cair na prova. Não é muita coisa, não é difícil, tá bom? Ok? Então, não é difícil.
E aí eu vou dar uma repassada nessa aula desses conteúdos, para vocês relembrarem. Se tiver alguma dúvida, aí levanta a mão, e aí para não falar todo mundo junto, tá bom? Então, voltando somente para quem entrou agora, que foi o Hugo, prova a página 5, a página 11, ok? Então, anotem aí. Primeiro, lá na página 6, nós temos as palavras agudas. Alguém consegue me dizer o que são essas palavras agudas? Alguém arrisca? São aquelas que têm a sílaba tônica é a última? Isso mesmo, aquela que a sílaba tônica é a última. É a mesma coisa que a nossa oxítona no português, ok? Então, aguda é quando a sílaba tônica é a última. Agora, a regra de acentuação dela. Quando ela é acentuada? Você sabe me dizer quando que ela é acentuada? Alguém consegue me dizer? Então, vamos lá. Ela é acentuada quando ela for terminada em vogal e consoante N e S. Então, as palavras agudas só são acentuadas quando ela terminar em vogal, qualquer uma das vogais, ou em N ou em S, ok? Por exemplo, coração. Coração leva acento, por quê? Na última sílaba, já que ela é uma aguda, ela leva acento porque ela é terminada em N. N. Japonês, é japonês, leva acento, é uma palavra aguda, acentuada, porque ela termina em S. A palavra sofá, ela é uma palavra aguda, não é? A sílaba tônica é a última. Por que que ela é acentuada? Porque ela termina em uma vogal, no caso aqui, a vogal A, tá? Então, agudas, gravem bem aí, agudas são aquelas palavras em que a última sílaba é a mais forte, ou seja, a última sílaba é a tônica, e são acentuadas quando terminam em vogal, N ou S. Ok? Dúvidas quanto às palavras agudas? Não? Se tiver dúvida, levante a mão daí, tá? As graves olhanas. Alguém aqui arrisca me dizer o que é uma palavra grave olhana? Carolina. São as palavras que a sílaba tônica é a última? Essa é aguda. Penúltima. Penúltima, isso mesmo. Então, a grave olhana é aquela em que a sílaba mais forte é a penúltima. É a mesma coisa que em português a paroxítona. Ok? Então, voltando. Grave olhana é aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, ou seja, igual a paroxítona na língua portuguesa. Ok? Agora, a regra de acentuação. Quem sabe a regra de acentuação das agudas, sabe das graves olhanas, porque ela é o contrário, tá? Então, a grave olhana, ela só é acentuada quando ela não termina em vogal, N e S. Então, ela é o contrário, tá? Então, ela é o contrário das agudas. Se a grave olhana terminar em vogal, N ou S, ela não é acentuada. Nos outros casos, sempre ela vai ser acentuada. Ok? Entenderam essa troca? Que ela é o contrário, a regra dela de acentuação é o contrário da aguda. Então, se você sabe da aguda, automaticamente você sabe a da grave olhana, porque é o contrário. Ok? Dúvidas? Não? Não. E agora nós vamos para a esdrúxula, que o nome é feio, mas é fácil, né? Porque a esdrúxula é a mesma coisa que a proparoxítona na língua portuguesa. Na língua portuguesa é quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra é a antepenúltima, tá? Em língua portuguesa... Oi? Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Então, as proparoxítonas da língua portuguesa, todas são acentuadas. E as esdrúxulas no espanhol seguem a mesma regra. Então, todas as palavras que a sílaba tônica for a antepenúltima, ela é uma esdrúxula e todas as esdrúxulas são acentuadas. Ok? Essa é fácil, né? Falei que o nome é feio, mas é só o nome, porque ela é a mais fácil de todas.
E aí nós temos as sobresdrúxulas. Essa não tem na língua portuguesa. Essa é só na língua espanhola. Por quê? Porque na língua portuguesa, nós temos o hífen, que separa, por exemplo, assim, deixe lá, né? No espanhol, é sempre junto, grudadinho as palavras. Por exemplo, falando no espanhol assim, dígamelo, né? Então, é tudo junto. Dígamelo. São 4 sílabas na palavra. E a mais forte é a que eu falo primeiro, di. Então, sobresdrúxula é quando a sílaba tônica é anterior à antepenúltima, tá? Então, ela vai ser anterior à esdrúxula. Regra de acentuação, todas são acentuadas também. Tá bom? Então, as sobresdrúxulas também. Quando a sílaba mais forte é anterior à antepenúltima e todas são acentuadas. Ok? Dúvidas sobre agudas, graves, lianas, esdrúxulas e sobresdrúxulas? Podem pedir, não precisam ter vergonha. Por exemplo, se eu falo uma palavra assim, condor. Que palavra é? Ela é uma grave, liana, esdrúxula ou sobresdrúxula? Condor. Qual que é a sílaba que eu falo mais forte? Dor. Dor. E é uma aveliana? Aguda. Aguda, mas não acentuada. Ó, com dor. A sílaba que eu falo mais forte é dor. Então, ela é a última. Então, se a última sílaba é a mais forte, nós temos uma aguda. Não é isso? Uhum. E ela é acentuada ou não? Não. Por quê? Porque ela não termina em vogal, N e F. Muito bem. Ela não vai deixar de ser uma palavra aguda. Ela é uma palavra aguda, mas ela não é acentuada porque ela não termina nem em vogal, nem N, nem S. Ok? A palavra não vai deixar de ser aguda. Só pela regra, ela não é acentuada. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos lá na página 9. A página 9 é a segunda parte da acentuação, que é o acento diacrítico. O que é esse acento? O que é esse acento diacrítico? Esse acento diacrítico, né, é aquele acento usado somente para diferenciar, né, o sentido da palavra, né? Porque ela é falada do mesmo jeito, né, mas tem sentidos diferentes. Então, primeiro que vocês têm ali naquela lista é o D, né? O D sem acento é preposição. E o D com acento é verbo. Então, se eu falo assim, Carlo, me dê um presente. É com acento ou sem acento? Com acento. Sim. Ou não? Ah, não. É com acento. Com acento porque é do verbo dar. Eu tô, né? Dar. Me dê. Agora, se eu falo assim, ele veio de carro. Aí é sem. Sem, porque é uma preposição, tá? Então, vocês têm que saber a diferença, tá bom? Aí nós temos também o ele com acento e o ele sem acento. O ele sem acento é um artigo. E o ele com acento é ele, tá? Se eu falo assim, ele é um menino muito inteligente. Esse ele é acentuado ou não? É, porque equivale a ele, né? Ele é um menino muito inteligente. Pronome. Isso, então é um pronome pessoal. Ele sem acento é artigo. Se eu falo assim, me passa el bolígrafo, né? Me passa a caneta. Então, ele é um artigo, ok? Nós temos o próximo ali, mas com acento e mas sem acento. Mas com acento, o que é? Alguém sabe? Alguém arrisca? Um exemplo numa frase, pode ser? É uma sílaba tônica? Não, mas quando que eu uso o mas com acento? Me dê um exemplo numa frase do mas com acento.
Tinha que ir Quando eu vou fazer uma comparação... Julio quebrou a perna. Quando eu vou fazer uma comparação... No. Mas com acento, Hugo, fala a sua frase de novo, mais alto. Tive que ir no supermercado, mas Julio quebrou a perna. Aí é o outro mas. Uhum. O outro mas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Yo más ustedes vamos a passear. Esse mas que eu falei, eu mais vocês. Esse mas com acento é adição, tá? Eu mais vocês, tá? Então, mas com acento é sentido de adição, ok? Mas sem acento é a frase que você falou antes, Hugo, que você falou assim, eu ia, mas el coche quebrou? O que você falou antes? Eu ia ao supermercado, mas Julio quebrou a perna. Muito bem. Ele ia, mas aconteceu alguma coisa, né? Então, é uma conjunção de adversidade. Algo aconteceu, tá? Eu queria ir viajar, mas não tenho dinheiro. Então, eu queria viajar, mas não tenho dinheiro, tá? Então, para ficar melhor para vocês entenderem, o mas com acento é a mesma coisa que o mais em português, tá? E o mas sem acento é uma conjunção de adversidade, tá? Então, mas com acento equivale ao mais em português. Fica melhor assim para vocês entenderem? Tá? Então, mas com acento é adição. Mas sem acento, adversidade. Ok? E aí nós temos o mi, né? O mi com acento e o mi sem acento. O mi com acento equivale a português a mim. Fica mais fácil para vocês entenderem. Quando eu falo assim, traga para mim. Então, traga para mim. Mi com acento equivale a mim. Tá? E mi sem acento é um pronome personal. Tá? A mim não me gusta nada. Né? Então, né, o mim equivale ao mi com acento. Ok? E o mi sem acento é pronome personal, ok? Ou nota musical, que está aqui na apostila. Si sem acento, né? E si com acento. O si com acento é a mesma coisa que sim, tá? Você vai estudar para a prova? Si, eu vou. Esse si, de sim, de afirmação, é com acento. O outro é uma conjunção adversativa. Por exemplo, si yo tuviera tiempo, yo viajaria mucho, tá? Então, esse si é uma adversidade, é uma condição. Si yo tuviera tiempo. E também pode ser uma nota musical, ok? Então, aqui é só você saber que o si com acento equivale a sim, para vocês lá na hora de ver numa frase, ver o sentido dela. Se esse si está como sim, ele é acentuado. Ok? Dúvidas até aqui? Não? Muito bem. E aí, nós temos do outro lado, T com acento e T sem acento. Esse é o mais fácil, porque o T com acento é chato, né? Vamos tomar uma taça de T, né? Esse T com acento é chá. E o outro é pronome personal reflexivo, tá? Então, T com acento é chá. Ok? Sabendo que com acento é chá, o outro vocês vão saber o uso. Beleza? Tu com acento e tu sem acento, né? O tu com acento é um pronome personal, né? E tu sem acento é possessivo. Como eu falo quando eu falo assim, tu não entiendes nada. Esse tu, né, é um pronome personal, então ele vai com acento. E quando eu falo assim, este es tu libro. Esse tu sem acento equivale a teu em português, né? Um pronome possessivo. Então, tu, quando equivale a teu, não é acentuado, ok? Quando vocês veem uma frase lá que o tu equivale a teu, já sabe que não tem acento, tá? Ele tem acento quando ele equivale a um pronome personal, ok? Próximo. Se com acento
e C sem acento. O C com acento é verbo, né? E o C com acento é pronome personal reflexivo, tá? Então, esse é bem fácil. Tem uma frase. Jaime se viste rapidamente todos os dias, né? Eu não sei para onde ustedes vão. Então, no sé com acento do verbo saber. No sé como hago para tirar uma boa nota, né? Então, eu não sei. Então, sé com acento, verbo. Sem acento, pronome reflexivo. Ok? E aí nós temos a última aí, que é A1 com acento e A1 sem acento, né? A1 sem acento tem o sentido de mesmo e A1 todavia, tá? Por exemplo, A1 sem acento, com acento. Eu quero brincar com meus amigos, pero aún no terminei meus trabalhos. Esse A1 quer dizer ainda, tá? Em português. A1 com acento equivale a ainda na língua portuguesa, ok? E o outro, então, é sentido de mesmo, né? Aqui tem um exemplo. O restaurante abre todos os dias, aún los fines de semana, mesmo nos dias de semana. Então, aún sem acento equivale a mesmo no português, tá? E aún com acento equivale a ainda, ok? Então, anotem aí. A1 sem acento equivale a mesmo na língua portuguesa. E A1 com acento equivale a ainda. Ok? Gente, e é esse o conteúdo da prova de vocês. Fácil, né? Até porque... É bem de boa. É bem Verdade, fácil. né? Não é... É bem básico, né? É bem básico, assim, não tem muita gramática, né? É só sobre acentuação. Então, a prova de vocês vai ser basicamente sobre a acentuação. Dá para todo mundo tirar uma boa nota, né? E juntando essa boa nota que vocês vão tirar e as notas das atividades, gente, ninguém pega a recuperação, né? Então, assim, quem não está enviando as atividades, comece a enviar. Dá tempo ainda, dá tempo de recuperar, tá? Comece a enviar as atividades, né? Vocês veem que a prof não está indo rápido demais, estou indo devagarinho, tanto que a gente está recém na página 11 da apostila. Eu ia iniciar com vocês a acentuação 3, achei melhor deixar para a próxima prova, né? Para não acumular muito para vocês. A apostila de vocês, esse ano que foi reformulada, as apostilas, veio com muito menos conteúdo gramatical, veio bastante interpretação de texto. Não sei se vocês lembram lá do primeiro trimestre, que era bastante interpretação de texto. Tá? Então, tá bem mais light, tá bem mais curtinha a apostila para a gente ir com calma, para vocês assimilarem bem o conteúdo. Ainda bem, né, gente? Porque com essas aulas, né, online, a gente tem que ir devagarinho. Tá? Agora, assim, ó, não deixem de fazer as atividades. Se vocês não entenderem, né, a atividade que eu coloco lá, me chamem no particular, na hora da aula. Se caso for na hora de uma outra aula e eu não puder responder no momento, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Eu assim, ó, por falta de eu ajudar vocês, eu não quero que vocês deixem de enviar as atividades. Tá? Porque às vezes, gente, vocês pegam recuperação só por não enviar as atividades, tá? Então, as de espanhol, em 20 minutos vocês fazem. E eu dou uma semana para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá fazer as atividades. Se tiver dúvida, né, me chame que eu ajudo, tá? Mas não deixem de fazê-las, ok? Agora é com vocês. Se tiverem dúvidas, agora é a hora. Vamos lá. Se querem que melhore alguma coisa nas aulas, eu vou procurar fazer aula no Zoom mais seguido, porque eu vejo que é mais proveitoso, vocês tiram as dúvidas, eu fico olhando nos olhinhos aí de vocês. O que vocês acham? Prof, lá na página 9 tem o mas, eu acho que ele tem um pouco de, tipo, comparação, porque tá, minha irmã não é mais alto que eu. O meu irmão é mais alto que eu, é uma comparação da altura minha e do meu irmão. Não, ele é, mas ele tem sentido de adição, né? Ele tem sentido de mais. Ele tá ali como sentido de comparação, né? Mas ele quer dizer que ele é mais
alto, ele está no sentido de adição, entendeu? Ele se você for analisar assim gramaticalmente, né, o sentido dele ali é de comparação, né? O mas ali ele está de comparar, mas é no sentido de mais, ele é mais alto que eu, né? Está adicionando, tá bom? Mas se você for olhar numa frase e eu perguntar o sentido, né? Está comparando, né? O mais e o que, né? É comparação, mais que, beleza? Mais alguma coisa? Temos 5 minutinhos ainda. Eu queria que todos aparecessem na câmera para eu poder tirar uma fotinho bem bonita de vocês. Eu tô no computador. Quem tem aí que tem câmera pode dar um tchauzinho aí. Vamos lá. Isso aí, bem bonitos. Gente, olha, eu fiquei bem feliz porque 90% da turma está aí presente, tá? 90% da turma, né, participou da aula, então fiquei bem feliz, tá bom? Eu espero que nas próximas aulas, se a gente for fazer no Zoom, a gente tenha uns 100% de alunos, tá bom? Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos que eu vou fazer a chamada, tá bom? Vontade de fazer chamada em sala de aula, eu vou fazer aqui agora. Adriel, está aí? Tá. Sim. Carolina? Isabelle? Aí. Aqui. O Jean também está aí. Aqui. Eu. O Gustavo não está, Presente. né? Hugo está aí. Isabelle também está aí. As duas. As duas estão aqui. A Jennifer não está. O Johnny está, né, Johnny? O Júlio também está. Estou aqui. Maria Eduarda não está. Nathani está. O Pedro Vitali está. Pedro Martins também, né? Os dois. O Raí está aí quietinho, mas está aí. Regina também está. Thomas não. E Vitor Eduardo também não. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alunos. Né? Já é 90%. Thomas saiu, professora. Thomas saiu. O Thomas saiu da escola? Foi para... Gustavo Henrique saiu. Foi para outra cidade lá, agora eu esqueci o nome. Eu vi mesmo, só não tinha arriscado o nome dele aqui ainda. É que ele estava entregando todas as atividades. Por isso que eu não tinha arriscado ainda. Tá bom, gente? Então, assim, ó, aproveitem, né, essa semana que não tem nenhuma tarefa, deem mais uma olhadinha no conteúdo. Se tiverem alguma dúvida no decorrer da semana que queiram me perguntar, tá? Estou à disposição. Beleza? Essa aula eu vou deixar gravada lá no portal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar a assistir novamente, tá bom? Vou deixar gravadinha lá na aula de hoje, vou colocar a aula lá daqui um pouquinho, tá bom? Beleza? Então, beijos, gente, e até mais. Até mais. Já vamos estudar agora para espanhol. Quero todo mundo tirando 10 na prova. Tchau, prof. Tá bom? Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, prof. Tchau, tchau. Prof. Tchau, prof. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Vamos pro Free Fire agora.